entende? É a mesma coisa, por exemplo, a paciente está com corrimento e vai no PS. Né? Não, né? Lembrou da tia. Deixa eu te explicar. Existe uma tia minha aqui, Bem famosa. bem famosa, que faz tempo que tem, a gente chama, que eu ligava pra ela, e aí, tia, como é que tá as coisas? Fala, tudo bem, tirando o corrimento. Só que ela correria, ela é bem, ela tem quase 80 e ela vai ali. Então, em vez dela falar a correria, ela falava tirando o corrimento, filho, tá tudo bem. Então virou a tia do corrimento. E a gente fala da tia do corrimento aqui, agora voltou a tia do corrimento. Beijo, tia do corrimento. Falando em corrimento, eu acho que muita mulher tem dúvida com relação a isso. Assim, é normal ter corrimento ou não? Aquela secreção vaginal. Então, assim, a secreção vaginal em si é normal. Toda mulher vai ter, tá? Só que você tem como diferenciar o que é doença do que é uma infecção. Então, por exemplo, uma secreção normal, que a gente diz, é aquela secreção branquinha, sem cheiro, sem coceira, que não dói na hora da relação, que não te incomoda. Se lembrar atum, você falou, para ter alguma coisa errada. Aí tem problema. Né? Então, assim, se coçar, se tiver dor, se tiver, por exemplo, uma secreção amarelona, esverdeada, dói na hora da relação, te dá dor pélvica, aí não é normal. Né? Mas a secreção fisiológica ela é uma proteção da nossa vagina, então a gente vai ter secreção. E principalmente dependendo do período do mês, que você tem um aumento do teu estrogênio, você tem uma lubrificação maior. Então a calcinha vai sujar, mas não quer dizer que é uma infecção. Né? Então você tem que ver os outros sintomas associados a isso. Mas toda mulher tem secreção. A gente só deixa de ter no período da menopausa, porque a gente não tem mais estrogênio. Aí a gente começa a ter o outro problema, que é o do ressecamento vaginal. Então aí você gosta da secreção, aí você, poxa, quero ter aquela secreção. Porque o ressecamento vaginal te traz até muito mais problema, te traz dor, traz infecções de repetição. Mas isso depois de uma idade ou não? A menopausa? Isso, para ter essa secura, o ressecamento, na verdade, no momento que o ovário começa a se aposentar, que eu falo, né, que ele começa a diminuir a produção hormonal de estrogênio, já começa o ressecamento vaginal. Mas tem tratamento? Claro. Apesar que claro tudo depende. Que se ele fosse aposentar no Brasil, ela vai passar de 70 fácil. Vai demorar um pouquinho mais. Se for quando aposentar, vai. Mas acho que o negócio, se não se aposentar, mete no pau, então. Foi mal. Desculpa aí. Não, a média brasileira, a idade média das mulheres brasileiras de entrar na menopausa é em torno dos 48 anos. Tá? Isso é uma média. O que seria precoce? Precoce antes dos 40, tá? Então, a média seria 48, mas, por exemplo, eu tenho paciente de 56 menstruando regularmente, dos hormônios normais, né? Então, é uma média, né? Mas aí você nota principalmente por sintomas, né? E principalmente pela irregularidade menstrual. Começa a diminuir a menstruação, ou ficar muito irregular, ela começa a menstruar demais. Tem algum fator genético, assim? Sei lá, a mãe chegou lá primeiro, a filha, ou alguma coisa assim? A gente não tem comprovação científica disso, tá? Mas, na verdade, a gente tende a acompanhar mais ou menos a nossa idade materna. Mas não tem trabalho científico comprovando, entendeu? Não é matemático, assim. Mas, normalmente, a gente acompanha a nossa idade materna. Então, assim, menstruar mais cedo, normalmente a mãe menstruou mais cedo, entrou na menopausa mais cedo, a gente se preocupa com menopausa precoce, né? Mãe, então, obrigada. Então, normalmente, a gente tende a acompanhar, mas nada é regra, né? Sim. Então, assim, por exemplo, quando uma paciente chega, eu tenho minha irmã que entrou na menopausa cedinho, eu tenho a minha mãe entrou na menopausa cedinho. A gente cedo começa a fazer as dosagens hormonais para descobrir menopausa precoce e tratar precocemente, né? Existe alguma causa de aceleração de estímulo para criança, para adolescente? Então, não, adolescente não, né? Mas vida adulta, hábitos ruins, tabagismo, falta de exercício físico, alimentação incorreta, a gente sabe que tende a acelerar o envelhecimento como um todo. E aí o envelhecimento do ovário também, né? Então ele vai deixar de produzir o estrogênio que ele deveria estar produzindo, ele acaba deixando de produzir mais cedo. E aí a mulher vai ter os sintomas mais cedo. Então, por isso que a gente fala, eu sempre falo no consultório, melhor tratamento para menopausa, exercício físico regular. Depois, alimentação correta, né? Com menos açúcar, menos carboidrato, menos fritura, menos gordura, né? Esses são os principais tratamentos. Sem remédio, de princípio.
Então, depende muito de cada paciente, entendeu? Depende muito dos sintomas, assim. Hoje em dia já está estabelecido que mais de 90% das pacientes mereciam uma reposição hormonal. E elas têm indicação para isso, né? Só que isso é um grande tabu que a gente tem que quebrar, né? Até dentro da linha médica, não sei se existe então, isso. O que acontece? Assim, quando a reposição hormonal surgiu, lá na década de 60, se usava medicações com doses hormonais muito altas. Então, o WHI, que foi um trabalho científico muito importante, que eles fizeram, meta-análise com muitas mulheres, teve vários erros, mas foi ali que a reposição hormonal surgiu. Só que como se usava doses muito altas, se tinha muito efeito colateral, né? Hoje não, hoje a reposição hormonal mudou completamente. Então, assim, a gente evita a via oral, as doses hormonais que antes se usava 50, 60 miligramas de hormônio, hoje a gente usa 1 miligrama, 2 miligramas. Esse pessoal foi cobaia, então, no começo, coitado. Infelizmente, tudo é assim, né? Infelizmente, né? Alguém tem que começar, né? E aí, claro, imagina usando 50, 60 miligramas, o câncer de mama, o câncer de intestino, o aumento de peso, os efeitos colaterais eram muito intensos. Então, hoje a gente luta ainda para quebrar aquele tabu, né? Porque a gente sabe que não, as reposições hormonais hoje, da forma que é feita, da forma correta, né? Ela traz pouquíssimos efeitos colaterais então, e ela traz muito mais benefícios para a mulher. Era até uma dúvida que eu ia perguntar. Qual que é o efeito colateral, assim, da pessoa que está na menopausa e não tratar isso? Quais seriam os efeitos colaterais de não tratar ou não fazer essa reposição? Não fazer nada, né? Então, assim, principalmente o risco de doença vascular, tá? Então, ele aumenta bastante quando a gente não faz reposição hormonal. O risco de osteoporose, tá? Porque o nosso osso envelhece muito e a gente tem um envelhecimento sistêmico mesmo. Então, falando de vida sexual, o ressecamento, os calorões, né? A mudança. Imagina assim, falando de autoestima, né? Você está as pessoas pegam mais a questão do calor ali, né? Mas pensa assim, você está numa sala e daqui a pouco te dá aquela, né? Então você está numa reunião, daqui a pouco vem aquele suor do nada, né? Então isso acaba atrapalhando socialmente a mulher. Mas tem várias outras coisas, a parte cognitiva, né? Então você esquece mais as coisas, você intelectualmente você envelhece. É o envelhecimento mais precoce, né? Então, pouco se fala disso também, né? Pouco se fala disso, né? Há pouco tempo eu estava lendo zumbido no ouvido. É uma coisa que, nossa, há pouco tempo se descobriu que é relacionado à menopausa. Nossa. Né? Então, já pensou? Não, né? Nossa, eu tenho uma reposição, né? Eu tenho um zumbido no ouvido, nossa, vou fazer reposição hormonal. Ninguém liga uma coisa com a outra. Então, a mulher, ela muda muito com a menopausa. Mas isso a aí mudança funciona do com o humor homem também? O homem tem a andropausa. Mas essa questão de zumbido no ouvido com o homem também? Eu já não entendo, né? Já foge um pouquinho da minha alçada. Porque abriu um